Olá! E mais uma vez estamos aqui nesse estúdio maravilhoso para gravar mais um episódio para o nosso podcast Vida e Venda. E hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, que além de cliente se tornou uma amiga e eu admiro demais a história dela. Admiro também ela como pessoa, como empresária, enfim. E vai ser um prazer poder compartilhar com você sobre as conversas que a gente tem no dia a dia e que dessa vez a gente vai registrar por aqui. Então, Jéssica, se apresente. Quem é você? De onde você vem? Compartilha um pouco sobre o teu início da tua jornada no empreendedorismo, né? De onde surgiu a Brilho. Acho que dá pra gente começar a conversa por aí, né? Quem é a Jé, como surgiu a Brilho, para o pessoal te conhecer. Primeiramente, agradecer esse convite. Estou extremamente honrada de estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho da história da Brilho, da minha vida também, essa trajetória. Espero poder contribuir para os teus seguidores, para os teus clientes. Vai ser muito especial. Então, me chamo Jéssica, tenho 36 anos, estou empreendendo há 9 anos no ramo de acessórios femininos, né? Fevereiro agora Brilho completa 9 anos. Eu acho que é um bom momento para a gente relembrar um pouquinho da história. Eu acho que quando a gente partilha, a gente contribui muito, né? Para quem está aí na caminhada, a gente acha que tudo que a gente faz é muito simples e normaliza, né? Mas todas as nossas batalhas diariamente pode servir e contribuir com a vida de muita gente. Então, quando eu decidi começar a Brilho, foi muito nada pensado, nada programado. Sempre gosto de dizer que a gente pode começar a empreender pela necessidade ou pela oportunidade. E a Brilho foi muito uma necessidade mesmo. Eu trabalhei 7 anos e meio em um banco. Comecei como estagiária, depois suporte administrativo, até que eu tive a oportunidade de crescimento e trabalhar como agente de crédito. Nada mais, nada menos que vender dinheiro. E numa região onde era conhecida como Patinho Feio, né? Que era região de Palhoça, inadimplência muito alta. Existem muitos turistas que vêm, decidem começar a empreender. E eu nunca esqueço, eu estava numa reunião de final de ano e meu diretor perguntou quem tinha interesse em ser agente de crédito. E era uma função que muitos homens assumiam, né? Primeira foi levantar a mão assim, logo 6 meses depois, ele me deu a oportunidade de fazer o curso. E aí eu fui transferida para a agência de Palhoça, onde eu trabalhei há alguns anos. E isso me deu um know-how muito grande, assim, porque eu via muitas pessoas com um sonho, mas tinham poucas habilidades e técnicas do negócio. Então eu via muita gente com um sonho, mas na prática o negócio não andava. E aí eu tinha que emprestar o dinheiro como se fosse meu, porque a carteira era minha. Então eu fiz parte de muito negócio hoje. Tantos os meus clientes são meus clientes, vi muitos negócios começando do zero que super prosperaram, vi outros negócios que começaram, mas infelizmente não deram certo. Então, depois de algum tempo, como todo negócio, ele tem altos e baixos. A empresa está passando por crise de juros muito alta, a inadimplência estava aumentando também, automaticamente, como eu trabalhava com comissão, tinha ido morar sozinha, precisava aumentar a minha renda, precisava. Falei, vendas. Né? Nem zero noção assim de conhecimento, sou formada em administração, mas nunca aprofundei muito assim o que eu gostaria realmente de fazer. As oportunidades foram aparecendo, a minha família toda tem negócio, sempre foi comerciante. Eu acho que a venda já é algo inerente da minha pessoa, mas nesse momento eu ainda não sabia disso. Eu falei, preciso começar a vender algo, mãe, para aumentar minha renda. Estou em umas cursos, e aí onde eu falei, né? Foi a minha necessidade que fez com que eu olhasse e buscasse oportunidade. E aí, mulher sempre vaidosa, roupa, perfume. Não, mas aí eu olhei para mim, cheia de joias, sempre gostei, sempre andei assim, independente da Brilho ou não antes. E no banco eu era conhecida como Penélope Charmosa, né? Porque eu ia para os bairros mais simples, assim. Ah, você vai atender assim, sim, vou, assim. Então, já era algo da Jéssica mesmo. E aí, comecei a pesquisar na região, não tinha uma loja de acessórios. Eu que gostava, eu tinha dificuldade de comprar. Comecei a procurar no Google fornecedores, até que eu encontrei falei uns 2, 3 dias. Ah, mas você precisa de CNPJ. Eu falei, não tenho CNPJ, mas eu preciso muito começar a vender. Aí eu lembro que minha mãe veio, falei, mãe, tem que me ajudar. Aí o fornecedor veio, ela emprestou 2 folhas de cheque. Eu comprei R$5.000. Eu falei, se eu não vender isso daqui,
Lascou pra Eu mim. tenho mais 5 mil reais de dívida que eu não sei como eu vou pagar. Então, providência divina total. Aí eu trabalhava até as 6h30, comecei, fiz um Instagram, aí veio a questão do nome. Eu lembro que eu sempre gostei do tema sereia. Que sereia sempre tem encanto, sempre tem adereço, é algo que encanta as pessoas, apesar de ser uma figura mística. Eu falei mundo de sereia, mas ficava um pouco abrangente. Eu falei brilho de sereia. E eu sou muito pragmática com as coisas, eu não fico muito ali. Vai ser esse nome. Criei o Instagram, comecei a postar algumas coisas. Minha rede de amigos já era um pouco grande, assim. E comecei a divulgar. Eu trabalhava até 6h30, das 6h30 eu ia atender em clínica. Atender minhas amigas. E aí o negócio foi acontecendo. Só sei que eu fiquei trabalhando, assim, 6 meses, paralelo. Trabalhava até meia-noite, 1h. Trabalhava final de semana com a minha malinha, um porta-joia pequenininho, assim. E o negócio foi dando certo, onde eu fiz a matemática que quanto estava valendo a minha hora. E aí, sendo muito honesta, meu perfil é muito de comprometimento. Eu falei, eu fiquei 7 anos e meio trabalhando aqui. Eu acho que essa empresa não merece o meu 50%. Eu preciso sair daqui com as portas abertas. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Eu sempre tive um bom relacionamento com as pessoas lá dentro. Por muitos anos, aquele foi meu sustento. Eu realizei muitos sonhos, comprei meu carro, fui morar sozinha. Então, o mínimo, eu era ser honesta com o que estava no meu coração. Aí eu cheguei para o meu diretor, eu falei para ele, bom, aqui dentro, para que eu cresça, no momento eu não vejo oportunidade, compreendo o lado da empresa também, mas eu decido seguir meus sonhos e hoje eu encerro o ciclo aqui. Ele olhou para mim e disse assim, mas você não quer continuar vendendo crédito? A gente dá um jeito de vender. E eu falei, não, eu preciso me dedicar para o que eu escolhi. Então eu saí dali, continuei atendendo o pessoal do banco. E quando eu saí, eu já não sentia muito, porque eu já estava me dedicando muito por aquilo dali. Então, as pessoas já me conheciam e naquela época o online não era tão forte, assim, as pessoas não tinham esse hábito de compartilhar a vida. E eu já compartilhava dentro do Snapchat, então eu já tinha uma pré-comunidade ali que se identificava com a minha vida pessoal. E a fala, a comunicação para mim sempre foi algo muito tranquilo, a conexão com as pessoas. E eu pensei, se eu fizer isso, e assim, zero conhecimento e estudo sobre isso. Isso tudo Por foi... intuição, assim. Foi muito intuitivo. E ali eu comecei a compartilhar o que eu comia, a roupa que eu usava, como eu pensava. Tudo que eu faço hoje no meu Instagram pessoal, eu fazia dentro da Brilho. E aí eu adorava me arrumar, apresentar os acessórios. Eu fui começando a estudar sobre a parte técnica, fazendo mais parceria com outros fornecedores. Então foi algo que eu fui criando uma base muito sólida, assim, porque eu ia dentro da casa das pessoas. Eu ouvia sobre a vida delas, eu ficava horas ali. Então, eu sempre falo, a Brilho hoje, ela tem uma base que ela me dá N oportunidades, assim, pela conexão que eu criei com as pessoas através dali. Então, eu iniciei a Brilho dia 11 de fevereiro de 2016. E eu trabalhava dentro de casa, dentro do escritório. Aí veio pessoas para trabalhar comigo. Coloquei uma vendedora externa, porque eu já não dava mais conta de atender sozinha. Eu tinha que escolher quem eu ia atender. Porque eu não podia falar, eu vou na casa do cliente, vou ficar 30 minutos. Se ele quisesse ficar 3 horas comigo, eu não poderia delimitar, né? Eu tinha que ficar. E aí eu comecei a trazer pessoas para me ajudar, familiares para me ajudar. E aí, ainda assim, ficou muito ajustado e eu precisei de um espaço físico. Então, quando a gente foi para a loja física, fui pegando todos os móveis usados, não investi nada. Tudo que eu poderia economizar, sempre com foco de aumentar o meu estoque para conseguir atender o cliente. E aí eu fui começando a atender, mas como eu era muito conhecida no online e no presencial, eu tive um pouco de dificuldade de fazer essa transição para a loja física. Eu atendia, mas as pessoas no Instagram, vocês ainda atendem em casa? Como que é o atendimento? Tentei lançar o site, não consegui, porque ali eu tive o entendimento que o site é uma segunda empresa, né? Então, é um segundo estoque, uma segunda gestão. E eu pensei assim, ó, antes de eu querer crescer para fora, eu preciso crescer onde eu estou, no foco da minha região. Tem muita coisa a ser desbravada, e aí é onde entra a pressão do que está acontecendo no teu mundo ao redor. Porque fulana tem site... Mas como é a tua empresa? O que os teus clientes querem de ti? E aí eu parei para ouvir a minha base. O que eu estava precisando, o que eu precisava melhorar. Eu estava muito na pressão que, no online tu vai vender, mas quantos funcionários eu tenho?
quanto de capital eu tenho para investir nisso? Vai valer a pena? E o que essa demanda do online vai sobrecarregar a base o teu time, o próprio estoque, Exatamente. os processos do dia a dia. Então, isso que tu falou, acho que faz muito sentido, só reforçar a importância da gente fazer essa triagem toda vez que a gente observa o externo. E muitas vezes se compara, né? Acho que a gente tem que se inspirar, mas a gente tem que trazer para dentro da nossa realidade e entender se é o momento de viver aquilo. Exatamente. E aí, numa conversa com um desses profissionais de tecnologia, ele assim, ó, você não dá mais conta de atender o inbox do Instagram? Não dou. E ainda sobra tempo. Então, qual é a necessidade do site nesse momento? Então, eu falei, bom, se realmente eu não estou fazendo 100% do que deveria dentro do Instagram, não adianta eu pular uma etapa. Eu preciso investir mais aqui dentro, criar um conteúdo bacana, crescer minha base aqui para depois pensar para fora. Aí foi onde eu resolvi pausar o site e foquei 100% na loja física. Aí veio a transição de empreender, fazer a gestão de pessoas, né? Uma parte que eu tive que me desenvolver muito. E quando eu vi que a loja estava dando super certo, quando foi ano retrasado, como eu comentei, nós passamos por uma reforma. E ali eu falo que foi a transição real da Brilho. Nós somos uma empresa que nós temos um espaço físico e o online vai ser uma consequência dessa nova fase. Eu lembro que eu fiz um vídeo dizendo assim, a Brilho vai fechar. E aquele vídeo deu não sei quantos compartilhamentos. Tipo, eu quis causar esse burburinho assim para apresentar essa nova fase. Eu lembro que foi a segunda ação de vendas que a gente vendeu mais no online, numa live. Nós ficamos 5 horas numa live. Eu quase zerei o estoque que realmente eu tinha selecionado para ali, porque a gente estava com a loja fechada. E me marcou muito, porque a loja estava toda desmontada, as paredes toda rebocada. E o entra e sai de cliente, e eu falo assim, meu Deus, como é que eu vou aqui vender X para uma pessoa num ambiente dessa forma? Mas aquilo gerou uma conexão tão grande, porque eu sempre fui de incluir muito o meu cliente nos processos da Brilho, sabe? Do que eu faço, compartilhando o momento sonhos, que tu tá vivendo. o momento, e isso cria uma fidelização, porque sem eles eu não consigo nada. Como que eu vou ocultar a parte mais importante da minha empresa? Porque eles são os atores principais. Se eles não entenderem o que eu tô fazendo, o porquê que eu tô fazendo e como que eu tô fazendo, aí eu vou lá, apresento uma loja maravilhosa, as pessoas, lindo, tá, mas ok. Elas não se que eu sentem tenho a ver parte com isso? Não se sente parte. E eu acho que nesses 9 anos, a minha preocupação sempre foi incluir o cliente nessa jornada e sempre me traz muito resultado positivo, porque primeiramente a gente queria essa conexão. E ano passado, a gente inaugurou o espaço da Sala Mar, que também nada mais foi de uma necessidade de eu ter um espaço para gerar conteúdo. Joia é algo muito delicado, precisa de luz, é bem complexo, assim, a gente que trabalha sabe o quão difícil é apresentar a realidade de produto do online, sempre me preocupei muito com isso, e nós inauguramos a sala, a gente tem o quadro Sereias Reais que a gente apresenta lá também, que nada mais é do que trazer uma cliente e contar a história dela. Então, tem várias que passaram por ali contar a sua história, que gera conexão também. Então, eu sempre falo, é muito além do que só acessórios, né? Sim. Eu sinto que a cada atendimento, sendo cliente e também fazendo parte do bastidor, né? Eu percebo que é como se cada cliente, cada acessório, cada venda realizada contasse uma história, Sim. Né? Então, até para contextualizar aqui, resumir um pouco dos pontos chaves aqui do que tu falou, existe a Brilho, então, que tem tanto esse universo de venda online, ali através do Instagram, tem o catálogo, enfim. Tem também a loja física, que fica na Palhoça, e anexado a Brilho, a gente tem a Sala Mar, que é um lançamento aí que ela comentou. Então, se quiseres falar mais sobre isso também, acho que é legal para as pessoas entenderem. E em relação a esse quadro das Sereias Reais, eu lembro de um que tu gravou em outubro, né? Sim. E foi tão lindo, que gera um impacto, uma conexão e faz com que a gente reflita também. Então, a gente percebe que não só no cuidado que tu tem, né, na curadoria, eu digo que todas as pessoas que eu indico para Brilho, eu digo, cara, tu tem que ir lá, viver a experiência e aí tu vai enxergar o porquê que eu compartilho, o porquê que eu defendo, o porquê que eu uso.
porque eu percebo esse zelo, essa curadoria nas peças, sabe? Na escolha. Não é só um acessório, não é só um produto para tu colocar lá na tua vitrine e vender. Eu não sinto isso. Eu sinto que tem todo esse cuidado de conhecer a tua base, entender o que a tua cliente quer, e aí sim tu cuida na hora que tu vai fazer as escolhas para poder trazer o melhor produto para que ela tenha uma melhor experiência. Sim. Eu te resumo essa tua fala numa palavra que seria interesse. Sempre falo para as meninas, o interesse em saber quem tu tá atendendo, por que tu tá atendendo, o que tu vai entregar, o que ela espera da gente, assim. A pessoa, ela senta lá, ela tem um casamento para ir. Como que é esse casamento? Que horas que é? Como que tu quer se sentir? Tu é madrinha? Então, assim, o envolvimento. E a partir do momento que você faz perguntas chaves para a pessoa, ela, nossa, qual empresa hoje? Ela te pergunta assim, né? Tô falando de um ticket médio normal de lojista. Hoje as pessoas, elas atendem... Eu costumo dizer que elas estão ali para tirar pedidos, exatamente, sabe? Para atender de maneira passiva, assim, tipo, eu quero isso, ela vai lá, separa a peça, faz o pagamento e tchau. Exatamente. Mas pouco tem, né, essa postura de entender realmente a necessidade. E confesso para você que várias vezes eu pensei assim, talvez por isso eu não tenha crescido como eu gostaria, talvez... Se eu fosse assim, eu iria mais rápido. Mas essa minha preocupação e cautela em manter a essência, porque foi assim que a Brilho cresceu. E o que fez dar certo lá atrás, tem gente que fala, o que deu certo lá atrás, talvez não dê agora. Talvez em processo, sim. Conhecimento, sim. Mas essência, não. Porque quando a gente tenta tirar nossa essência para colocar velocidade, tu entra numa pressão que tu cresce rápido, mas tu cai rápido. Porque na primeira instabilidade, tu não sabe para onde voltar, que é a tua casa, que é a tua essência. Então, eu olho, assim, esse cuidado, tanto nos treinamentos, quando a gente se conheceu, eu sempre falei assim, Helena, eu tenho muito cuidado com a comunicação. É uma empresa que ela é muito humana, tem a minha imagem ali como referência, né? A Jada Brilho é a sereia. Então, quando a gente tem a conexão a partir de uma persona, a gente conecta o coração das pessoas. Não dá para eu colocar a minha imagem ali, de repente, formalizar uma comunicação que não se conecta com o que eu falo, entende? Então, tem que estar alinhado às pessoas, os nossos valores, a comunicação para o cliente. E esse processo mais humanizado de se interessar, de entender quem a gente atende, de que forma que a gente atende, eu confesso que hoje é algo que eu não abro mão e que se eu pudesse aqui falar para quem está ouvindo, é uma forma, como a gente falou, né? É dentro, né? Olhar como que a minha empresa funciona, como o cliente se sente dentro dela, e é algo que eu falo sempre às meninas, assim, um bom dia, uma boa tarde, qualquer pessoa dá, mas o interesse que tu demonstra em saber o que ela tá esperando, isso aqui, eu garanto para vocês, assim, isso aqui é o nosso ponto de... É o nosso diferencial. É que quando a gente olha para a base e pensa assim, como é que eu construí tudo isso até hoje? Ali, para mim, é, como diz, o meu potinho de ouro e que eu preservo como nunca. Com certeza. E aí eu gostaria que tu trouxesse, assim, para as pessoas, eu acho que é legal também eu escutar isso de ti, porque dessa perspectiva talvez eu nunca tenha escutado, o quanto... nesses 9 anos, né? Então, tu era a pessoa que pensava nas coleções, a pessoa que atendia, enfim, e aos poucos, né? A empresa foi tomando uma proporção que tu precisou trazer pessoas para te ajudar e hoje, né? Tem um time aí que te apoia. Como foi viver esse processo de estruturar a área comercial, a área de vendas? Como foi para ti? Eu consigo ver várias coisas, mas eu quero te escutar, né? Como foi para ti confiar em alguém que pudesse dizer, não, confia em mim, nós temos os mesmos valores, mas a gente precisa fazer isso aqui para trazer um outro, explorar mais do que tu já faz, do jeito que tu faz, né? Então, explicar um pouco sobre como foi isso, assim, lá atrás, começar a estruturar esse processo de vendas e como é esse processo hoje. Já adianto vocês que não vai ter uma resposta bonitinha, tá? Vai ter uma resposta muito real. Realista. Aqui, muito. Não Pânico. Consigo, momento de silêncio.
Eu acho que já casaria com a pergunta que seria, já adianto, qual foi a fase mais difícil, qual foi o boa. processo mais denso desses 9 anos. Eu acredito que foi aprender a lidar com esse processo de pessoas, gestão de pessoas. Delegar, porque quando eu comecei a estudar e a buscar, eu entendi que a forma como eu me relacionava no meu mundo pessoal refletia no meu mundo profissional. Uhum. Sempre fui uma pessoa muito coração, assim, muito humana. Eu não conseguia separar as coisas. E aí, quando eu tive que entender duramente e sangrando que empresa não tem coração e adendos que quando a gente fala de razão social, nós temos deveres a serem cumpridos, né? Te amo, mas eu preciso entregar resultado aqui. E eu preciso que tu cumpra com o que tu tem que fazer. Então, confesso que há alguns anos isso me gerou uma dor absurda. Tive danos irreparáveis, tive relações quebradas através disso. Tive que recomeçar a minha empresa devido a isso. E entender que muito do que aconteceu foi por minha permissão. Porque quando a gente conta, eu poderia contar vários fatos aqui, mas eu estaria contando sobre fatos. Mas a partir do momento quando eu olho para essas situações e eu entendo assim, qual foi a minha permissão, qual foi a minha falta de posicionamento, onde não tem limite, delimitado está pelo outro, assim. E aí, buscando conhecimento, a gente precisa mudar a minha postura. Da porta para dentro da minha empresa, precisa ter processo, precisa ter regras, precisa ser cumprido as tarefas aqui dentro. E para isso eu preciso confiar em pessoas. O que deu errado quando eu não sabia, beleza, não sabia. Agora eu sei. Agora eu tenho que fazer diferente. Agora eu preciso aprender a cobrar. Não uma postura incisiva, que essa não é a Jéssica. Mas a gente precisa entregar resultado e diante disso a gente tem tarefas a serem cumpridas. Então quando eu olho para trás e eu vejo os danos que me causaram em relação a isso, o quanto interferiu, foram as fases mais densas da minha vida, assim. Porque eu tinha certa dificuldade em encerrar ciclos. Mas isso também não era só na minha vida pessoal. Era na profissional também. Porque eu me apegava às pessoas. E aí era um pouco egoísta. Porque quando eu comecei a entender que quando eu quis crescer, eu tive que sair de ambientes, eu tive que sair de relacionamentos, também iria acontecer. Só que agora eu estava numa posição de gestora. As pessoas precisavam me deixar. Porque se eu digo que eu amo tanta pessoa, eu quero ver o crescimento dela. Então, não importa se a pessoa vai ficar 1 mês ou 3 meses dentro da minha empresa. Mas o tempo que ela fique, eu quero que ela dê o melhor. Eu quero que ela aprenda tudo que ela possa aprender ali dentro. Eu quero poder contribuir. Não é a empresa mais perfeita, mas é uma empresa que ela leva muito verdade para as pessoas. E aí, olhando para essas situações que eu passei, assim, a gestão de pessoas, ela fez com que eu evoluísse em vários aspectos da minha vida. Como eu gostaria de me relacionar com as pessoas, como as pessoas se relacionam. Daí eu fiz curso de PNL, né, de comportamento humano, de entender, e isso, simplesmente, eu me apaixonei por isso. Eu amo estudar pessoas. Eu sempre falo que se eu pudesse ter a oportunidade de cursar psicologia hoje, se eu tivesse tempo hábil, eu faria isso com certeza. Leio, busco todos os dias, mas eu falo que não foi uma fase fácil, não foi. É o conhecimento que me libertou. Buscar pessoas. Esse é outro ponto muito importante, entender que eu não tinha habilidades e que eu não precisava ser boa em tudo. E que assumi que pedir ajuda era suficiente. E foi a época que eu conheci a Dani. Dani. Pra quem não sabe, a Dani veio antes da Helena, então a gente tem uma conexão muito importante, assim. Sinal. E foi essa fase difícil que eu passei em questão de gestão de pessoas. Foi onde eu fui buscar a ajuda da Dani e tentar entender o que estava acontecendo na minha empresa, né? Eu sou uma eterna insatisfeita. Mas ser insatisfeita na dor é diferente, assim, porque foi me apresentada aquela situação. Não foi eu que notei que estava acontecendo. Então, a gestão de crise, para mim, me doía muito, né? Então, ainda mais quando tem sentimento com as pessoas. Então, quando a Dani veio para Brilho, assim, ela me trouxe um olhar de dizer assim, ó, dá para ser amor em meio à crise, em meio às regras que a gente tem que cumprir. Porque eu sempre olhava como
a gestão como, tipo, o mandar, a ser incisiva demais. Eu não quero ser uma chefe ruim, eu quero ser a chefe boazinha, porque assim as pessoas vão ficar. E a minha maior lição foi que não. Os meus maiores prejuízos foram com pessoas que eu não coloquei limite. Eu fui boazinha demais. Eu não sabia o que eu queria, até onde ela podia literalmente, ir. e quanto mais eu dava, mais insuficiente era. Porque não era sobre a quantidade, era sobre a pessoa. Era sobre, ai, tá fácil demais, não quero. E a partir do momento que eu mudei minha postura em dizer assim, ó, é isso. Na maioria das entrevistas eu nunca falo sobre o valor, tu sabe disso, né? Eu não falo quanto eu vou pagar. Porque a pessoa que vem pelo valor, ela vai embora pelo valor. Eu quero que tu entenda onde tu vai trabalhar. Quem são as pessoas que estão aqui? Quais são os valores que a Brilho entrega? E foram as melhores pessoas que trabalharam dentro da minha empresa. Não importa o tempo que ficou, mas a forma com que foi. Então, graças a você, a Dani, pessoas que eu procurei para tentar me entender um pouco mais, mudar a minha postura como gestora em relação a isso. Hoje, eu me sinto muito mais segura, consigo ter essa percepção, esse feeling que vocês têm de olhar como gestão, mas nada como amadurecimento, né? Tanto pessoal quanto profissional, para a gente mudar o nosso olhar sobre as coisas. E viver o processo, né? Porque assim, o que te escutando, né? Contando toda contextualizando tudo que vocês viveram aí nesses 9 anos, o que fica muito claro para mim é a gente fica bom naquilo que a gente faz mais. Sim, E à medida que a gente se depara com algo novo, a gente tem escolhas. Ou a gente escolhe aprender, enfrentar e daqui a pouco tornar aquilo parte do nosso dia a dia. Ou repelir e não quero, é novo, vai dar muito trabalho, chato, difícil e seguir o caminho para uma outra direção. E desde que eu te conheci, a percepção que eu tenho é muito de, beleza, é novo, não sabemos, mas vamos junto, vamos aprender, vamos buscar conhecimento, vamos buscar recurso. Qual é o melhor que a gente pode fazer com o que a gente tem? Então, é uma mentalidade abundante, né? De alguém que quer resolver, que quer solucionar. E talvez o maior desafio para pessoas como a gente é passar isso adiante, né? Porque é algo que vai precisar de um tempo para que as pessoas que estão iniciando no universo da Brilho ou da Bold, enfim, elas estão chegando, elas têm as histórias, as crenças, tudo que já faz parte de quem ela é hoje. E aí talvez ela nunca teve a oportunidade de estar num lugar que tem valores claros, que sabe para onde é que tá indo, o que tolera, o que não tolera. Então, talvez para elas também seja algo novo. E aí, por isso que alguns entram, têm o processo de adaptação e super desenvolvem, e outros acabam desistindo porque também, diante de algo novo, eles têm essa escolha. E o que eu vejo é, quanto mais a gente se dispõe a viver o processo, porque é muito isso, tu não tá só falando como tem que ser feito. Tu tá ali junto, aprendendo, fazendo, errando, acertando. Então, isso é o que traz essa segurança, sabe? Porque cada pessoa que entra no meu quadro de funcionários, ela tem uma tarefa a ser cumprida, mas eu sempre dou aquele livre-arbítrio assim, me mostra o que tu sabe fazer. É assim, mas se tu me convencer que existe outra forma, é isso. É esse olhar, porque muitas vezes a gente dentro não consegue enxergar como é. Então, eu quero trazer o que tu tem de novo, me fala o que é. E outro ponto é que é uma forma de se relacionar, assim como nossos relacionamentos amorosos. Quando você já trabalhou em outra empresa, você vem com uma mentalidade, você vem com algumas crenças e alguns sentimentos. Bagagem, né? E você remoldar a pessoa, tirar aquilo da cabeça dela, é um desafio. Tem que ter paciência, tem que entender e ter os teus valores muito claro, porque a entrevista a gente consegue filtrar, né? Mas no dia a dia ali, ainda mais eu que estou presente 90% do tempo, é um relacionamento que eu crio com a pessoa. Eu quero saber da vida dela. Você sabe, todas as pessoas começam a trabalhar comigo, acabam se espelhando muito no meu estilo de vida, que eu priorizo minha saúde, o esporte é algo que me traz muita mentalidade. O Jota fala muito isso, né? Que a forma como a gente lida com o esporte condiciona o nosso cérebro numa disciplina de fazer as coisas, de repetição, de treinamento. E eu sempre tento mostrar
olha como é que você se sente se alimentando melhor, estando melhor, fazendo um exercício. É que tudo se reflete, é a roda da vida, a gente vai equilibrando, vai ajustando, e nós estamos aqui 8 horas trabalhando juntos. É uma relação. Eu preciso estar bem para entregar o melhor para você. Você precisa estar bem para entregar o melhor para minha empresa. E a gente vai trabalhando isso, e aí a minha forma humana também, eu continuo sendo assim, mas com foco sempre no resultado, porque não é a Jéssica, né? É a Brilho que precisa de resultado, e isso me trouxe uma paz imensa hoje, porque tanto para vir quanto para ir, eu tenho essa clareza, e não é sobre a pessoa, é sobre o que a minha empresa precisa. Se você que não está conseguindo servir na maneira como ela precisa, te amo, mas infelizmente aqui tem que se encerrar. E aí é onde foi o meu maior aprendizado, de encerrar ciclos, né? Quando a gente sabe da nossa verdade. E onde a gente quer chegar, não tem rota errada, né? Eu me identifico bastante, assim, com tu comentas em relação a entender o nosso lugar mesmo. Sim, Porque lá no início, quando a gente tá vivendo essa transição, quando tu sai de um emprego, né, tradicional, e aí tu começa a empreender, como é tudo tu, né? É o eu presa no início, depois é que as pessoas vão chegando, porque aí tu tem o recurso para poder também contratar essas pessoas. Eu percebo que no início tudo se mistura, fica meio a vida pessoal, profissional, quem é a Jéssica, quem é a empresa, é um bololô, né? E aí, para mim, foi libertador também, quando eu entendi que eu estou a serviço da minha empresa. Então, assim, quem me paga é a empresa. A única diferença de mim para quem trabalha comigo é que eu estou à frente da empresa ali, tipo, representando ela, assinando, tomando decisões, enfim, mas eu sou funcionária número 1, né? Eu sou a funcionária número 1, a primeira contratada, né? Eu sou tão time quanto todo mundo que tá ali. Sim. Então, não é sobre o que a Helena quer, ou não é sobre o que ela acha que a Helena deveria fazer. A Helena é colega dela, vai estar ali à frente, ajudando, treinando, dando suporte, fazendo gestão, ok. Mas é a Helena que é porta-voz da empresa, e o que a empresa precisa está muito claro. E aí, quando a gente separa isso, né, e consegue se apropriar desse lugar, que eu sou a Helena, pessoa física, e eu estou aqui nessa cadeira, eu estou à frente da empresa Bold, mas que não é sobre só o que eu quero, né? É eu ter clareza sobre o que a minha empresa precisa, inclusive de mim. Exatamente. Tu está aqui hoje é o que a Brilho precisa para crescer, para expandir, para que mais pessoas te conheçam, para que vocês alcancem ainda mais clientes, porque é inevitável que a gente vai falar da Brilho em algum momento, as pessoas vão lá no Instagram, vão começar a seguir, vão gostar do que vem, e daqui a pouco mais clientes, mais pessoas conectadas, né? Sim, e eu acho que dentro disso que você está falando, a maior dificuldade, eu acho que não só minha, mas de todo eu empreendedor, ou do empreendedor que já está há um bom tempo no mercado, é você separar e sair do operacional. Porque entre ter que fazer o que está lá na loja agora e estar sentada aqui, o que você acha que eu teria tendência de fazer primeiro? O que está lá na loja. Claro. Porque aquilo vem na mentalidade que a gente mensura o resultado mais rápido. Mas a gente esquece o que está por trás daquela empresa, né? Então, pessoas compram pessoas. Para eu estar aqui hoje, ainda mais eu que criei a Brilho com a minha persona, com a minha imagem, é só a gente ver as grandes redes, né? O Luciano não tá por trás da van, a Magalu não tá lá. Sim. E não foi assim. Mas quando eles entenderam que a concorrência, ela estava crescendo, as empresas precisaram de um rosto. Então, esse meu posicionamento na Brilho, há um bom tempo eu já venho mudando, migrando. Então, ali eu não comentei no começo, mas chegou uma fase onde eu não conseguia mais responder às pessoas e me relacionar como eu fazia lá no começo. Qual é a cor do esmalte? De onde é essa roupa? E aí eu tomei a decisão muito difícil de migrar para o meu Instagram pessoal. E ali sangrou, porque era como se eu tivesse deixado elas órfãos por um tempo, assim. Mas eu consegui fazer isso de uma maneira muito leve. Então, hoje eu partilho muito da minha vida, espiritualidade, esporte, lifestyle no total. Trago um pouco dessa questão do empreendedorismo, porque daí você vem a fase que não é só mais o look do dia. As pessoas querem entender o que deu certo, né? Se inspiram na tua história. Total. E estar aqui hoje, podendo falar um pouquinho também, dói deixar a loja, ainda mais no dia de hoje. Como eu falei hoje de manhã, todas as vezes que a gente está a um passo de fazer algo para o nosso crescimento, o mundo desaba. Eles têm que ter um pulso muito firme e dizer assim, não.
Ainda assim eu vou. Ainda assim eu vou. É para minha empresa, é por ela que eu tô aqui. Então, sempre vai vir esse dilema, né? Entre colocar preço, fazer estoque. Quando vê, passou 3, 4 dias, você não apareceu, não se posicionou, não mostrou a sua marca. Não apareceu para novas pessoas, não apareceu para novas públicos. pessoas, não fez um conteúdo bacana. E é o que a maioria das empresas, elas sangram aí. É no posicionamento. Porque a gente tem que fazer o que tem que fazer e se maquiar e fazer o bonito, parece que a gente é vaidade. Ai, não tô afim hoje. Não é tão importante. O importante é aqui, ó, é dar o check nas atividades do dia. Exatamente. Mas tem essas outras demandas que elas não necessariamente... Tu consegue prorrogar, só que tu vai pagar um preço por isso que tu não tá vendo hoje, né? Então, prorrogar ações de crescimento, prorrogar ações de expansão, prorrogar ações mais estratégicas, é possível, mas vai adiar muita coisa que tu tem para viver. O meu processo foi vende primeiro e depois organiza. Talvez muitos de vocês não concordem, mas abro uma live vendo. Como que eu vou entregar, como que eu vou fazer, não importa. Porque tu sabe que tu vai dar conta, entende? É que essa tua visão, essa tua postura, eu concordo com ela porque eu te conheço e sei que tu vai dar um jeito de entregar. Eu não concordo quando a empresa ela não tem estrutura, ela não tem estoque, ela não tem preparo e aí ela quer primeiro vender e depois ela vai ver o que ela vai fazer. Daí eu acho que é uma irresponsabilidade. Mas no teu caso que tem estoque, tem condição de entregar, é basicamente assim, eu vou fazer primeiro isso, vou colocar energia nisso, depois que eu tiver feito esse montante, aí eu organizo o bastidor depois desse resultado já feito. Exatamente. Mas tu sabe que tu tem como fazer e qual é o passo a passo, entende? Sim, tem amiga que chega pra mim que empreende, já nunca consegui fazer uma live. Então você tá me falando que você não quer ganhar dinheiro. Que você prefere se esconder atrás de uma tela de um telefone do que tu vender esse estoque parado que tá aí. Sim. Então, você tá me dizendo isso. Porque eu tenho medo, tenho vergonha. Vergonha eu tenho de... não pagar as contas. Aquilo que eu combinei, assim. E eu lembro que na época da pandemia, quando começou as lives, eu já era muito forte do online. E o que aconteceu? Para quem já estava um bom tempo no online, nós tínhamos os processos, já sabia como fazer, mas a gente ficou um pouco para trás, porque o novo, ele atrai. Muitas das pessoas que não estavam ali, elas começaram a aparecer. E como é que se inova num período onde eu estou vendendo vaidade, não era necessidade? Tinha dias que eu ia para a loja e pensava, o que eu vou fazer? O que eu vou vender? Vou vender brinco para quem? Não estou nem saindo de casa. Então, me via muito aquilo. E aí as pessoas começaram a fazer live. Eu pensei, eu vou aprender com o erro dos outros. Eu assistia todas as lives. Aí eu pegava o que dava certo em uma, o que eu não gostava na outra, o que dava lá, comecei a anotar. Até que, depois de alguns dias, eu resolvi fazer a minha live, do meu jeito. Mais uma vez, entendendo como que o meu cliente quer, qual é a comunicação. Não é porque a fulaninha tá fazendo lá, eu vou fazer desse igual. Jeito. Não, comecei a pegar erros e acertos, porque a gente pode aprender com o erro do outro, não tem nenhum problema. Fiz, eu soube certo, a gente foi ajustando e hoje as nossas lives é muito legal, assim, eu compro, sei lá, 1% de pessoas que reservam e não vão e tá tudo bem, sabe? Mas é uma ferramenta que a gente tem, a vergonha ela não paga a conta. Não paga minhas contas. Já teve live que tinha 14 pessoas e a gente salvou o faturamento do mês, entende? Teve lives de 5 horas que a gente conseguiu, como eu falei, zerar o estoque ali. Isso é uma das ações que a gente faz. Então, quando eu falo para as meninas, vou fazer tal ação, acordei esses dias, do outlet. Simplesmente, foi meio que dormindo que eu tive a ideia de fazer o outlet. E foi a nossa maior ação de vendas. Entende? Pelo fato de eu ter colocado o nome diferente, ter feito uma estratégia diferente, ter entendido de como que eu ia entregar aquilo ali. E foi muito legal. Então, quando a gente olha para nossa base e faz, o máximo tu não vai vender. O pior que pode acontecer. O pior tu não vai vender. Simplesmente isso. Se você abrir uma live e ter 5 pessoas, você achar que é pouco, imagine 5 pessoas dentro da tua loja. A mesma coisa. Se você vender 3, 4 pares de roupa, de peças, de algum produto que você tem, não ia vender, custou R$0 para te fazer aquilo. Então, assim, sem palavras para dizer, eu sou apaixonada por vendas, sabe disso, né? É algo que eu começo a falar e ficaria horas aqui. Eu queria que tu comentasse daquela frase que esses dias tu falou sobre desperdiçar o dom. Acho que render mais sobre ela, porque realmente faz muito sentido. Eu acho que Deus sempre coloca
algo no coração da gente que... O tal do propósito, né? Eu acho que eu colocaria dom barra propósito. Muito das coisas que aconteceram na minha vida, eu acredito que já era um dom. Porque daí eu olho para trás e vejo assim... Antes de eu começar no banco, a minha empresa, a minha família sempre teve negócios assim, comércios, né? Minha mãe teve loja, meu tio teve mercearia, e eu tenho uma tia que tem um comércio no Paraguai há muitos anos, assim, e desde pequena a gente frequenta lá e eu lembro daquela loucura, daquela loja bombando de gente, assim, e aquilo, a conexão com as pessoas, eu sempre gostei de estar ali. E antes do banco, não. Quando eu comecei como estagiária, nunca esqueço, eu ganhei meu primeiro salário de R$ 550. E coincidente, em dezembro eu ganhei uma premiação. Eu peguei aquela premiação, eu comprei uma passagem de ônibus e eu fui para o Paraguai. E eu comprei creme da Victoria's Secret, comprei alguns perfumes e comecei a vender. E aí quando você fala de dom, eu penso assim... Talvez foi um dom que Deus me deu de me relacionar com as pessoas, mas a minha vontade de vencer foi tanta que a venda para mim, ela me dá um leque, assim. Eu sempre comento, você chega para um pai de família que trabalha não sei quantos anos, vamos supor ali de mestre de obra, pedreiro, seja o que for. Ele nunca lidou com a venda, ele nunca sabe. E ele passa por uma dificuldade de ver seu filho ali precisando de leite, comida... E você dá uma caixinha de bala para ele. Você acha que ele vai vender ou não? É a necessidade dele. Então, a venda para mim sempre foi isso. É o poder de transformar os resultados. Ela mudou a minha vida e muda até hoje. Através das pessoas, da conexão. Quando a gente fala de desperdiçar dom, é que o nosso dom, ela não é só para mudar a nossa vida, porque quando a gente muda a vida das pessoas que a gente ama, sabe? É verdade. Quando eu lembro a primeira funcionária que eu assinei a carteira dela, sabe? Era como se Deus me desse uma oportunidade de dizer assim, ó, a partir de hoje você tem o poder de mudar a vida das pessoas, porque quando tu cresce, o teu ambiente cresce, as pessoas crescem, né? Então, quando eu comentei que não importa se a pessoa ficar 2, 3, 4, 5 anos dentro da Brilho, mas que ali ela tem a oportunidade, talvez profissionalmente não, mas crescer como pessoa. Então, falar de dom para mim é falar sobre essa mudança, é falar sobre o poder que Deus dá na nossa mão de ter a ferramenta, de ter a pessoa, de ir lapidando, né? Como fala muito do diamante, a gente é assim, um diamante a ser lapidado eternamente. E todos os dias eu descubro um dom diferente, mas é porque eu me coloco muito à disposição, assim. Eu estar aqui, eu tô aprendendo algo diferente, é uma experiência nova. Eu ainda brinquei vindo no carro, eu que falo tanto. Mas na hora de falar sobre algo que tu sabe que vai tocar o coração das pessoas, que pode ter o poder de transformar, de trazer um insight diferente, é diferente, né? Porque quando a gente toca no coração dos outros, a gente precisa ter responsabilidade. Então, falar de dom para mim sempre é algo especial e não desperdice, real, assim, seu dom. Talvez Deus está te mostrando tantas coisas e é no simples, assim, não é no grandioso. É muitas vezes aquilo que você faz com tanta simplicidade e que alguém te vê fazendo, faz para mim, eu faço. Aí você para aquilo e diz, opa, aqui tem uma oportunidade, né? Aí se você realmente entender, não, eu gosto de fazer porque eu gosto de fazer e tá tudo certo, não preciso disso, continua, sirva com amor e siga, né? Mas muitas vezes a oportunidade da sua vida tá no dom daquilo que você realmente não lapida. E aproveitando o ensejo de dom, ou, né, que muita gente pergunta, tá, mas vender, é dom ou não? Qualquer pessoa pode aprender a vender ou só quem nasce, enfim. E eu sempre digo que vendas é uma competência. Então, qualquer um pode aprender. Mas sim, a gente nasce com habilidades inatas. E tem pessoas que têm mais facilidade de se comunicar, tem pessoas que têm mais facilidade de interagir com outras pessoas. Outras pessoas vão ter mais facilidade de organização, de trabalhos manuais, de uma planilha, organizar um financeiro, gostar de números. E
ainda com a outra convidada na semana passada, a gente falava a respeito de que a nossa história, ela traz spoiler do que pode ser muito incrível na nossa vida, de um talento, de uma potência, né? Então, sim, eu tenho certeza que se tu olhar para tua história de 15 anos, 20 anos, ano a ano, por onde que a Jéssica passou, quais foram as pessoas que impactaram a tua vida, lugares que tu trabalhou, coisas que tu fez, sim, tá totalmente conectado com o que tu faz hoje. Então, já era Deus mostrando, né, através de oportunidade, através de pessoas, qual era o teu talento, qual era o teu dom, como tu mencionou, sim, aqui. E aí sim, lapidando o que já vem com a gente, né, naturalmente, quando a gente chega aqui para exercer o nosso papel, sim, torna a gente excelente e referência naquilo que a gente faz. Então eu acredito muito, assim, que sim, a gente nasce com algo que a gente tem um talento para executar e servir esse mundo, essas pessoas, enfim, tornar melhor esse ambiente. E existe também a possibilidade de eu lapidar, por exemplo, tu comentou muito da comunicação, né? Tu foi lapidando, tu foi entendendo, tu foi entender de pessoas, tu foi fazer um curso de PNL, então isso tudo vai ampliando a tua visão e a possibilidade de enxergar mais oportunidades com algo que já era natural para ti, a comunicação, a conexão com as pessoas, mas entender mais tecnicamente disso agrega o teu servir, né? Então, não é à toa que a gente vem para cá para evoluir, né? Exatamente. E quando a gente fala de venda, se a pessoa gosta ou não, se é um dom ou não, a todo tempo a gente está se vendendo, né, Helena? Então, quando a pessoa fala que ela não gosta de venda, eu sempre penso assim, ó, vamos tentar entender um pouquinho, assim. E todas as pessoas que trabalharam comigo, nenhuma delas tinha 100% habilidade de vendas. Nenhuma delas. Todas eu contratei pelo perfil gato e não tubarão. E foram desenvolvendo, porque a Helena faz um teste comportamental e a gente testa, vê as habilidades das pessoas, né? E eu sempre fui muito intuitiva no sentido gato, porque se a minha empresa ela é do perfil valor humanizado de relacionamento, não adianta eu colocar um tubarão que vai vender a mãe, mas não vai se relacionar, né? Então, o que a gente faz? Puxa o gato e treina para vendas, que é muito mais fácil. E todas elas hoje, a Maria Eduarda, ela, quando chegava cliente, ela fugia, ela tinha medo. Hoje... tá aí, né? Você consegue saber quem ela quase vai pegar o cliente lá na rua. Ela é aquela que se precisava ficar com o microfonezinho lá pra chamar pra brilho, ela fala. Então, realmente, eu sempre tento entender o porquê que tu não gosta de venda, quais são as suas crenças. É o medo de comunicação? É o medo da rejeição? É o medo da rejeição. Então, é um assunto que a gente queria horas falando aqui, mas eu acho que dá sim pra lapidar, de entender um pouco mais e sempre resumir pra mim que venda é crescimento, tanto pessoal quanto profissional. Pra mim também, assim, eu tenho um costume de escrever sobre os vários significados que vendas têm pra mim. E me curou, eu digo que vendas cura porque, sim, cura uma série de... se a gente está disposto, né? Como tudo na vida. Então, eu era a pessoa que corria da área de vendas, porque eu olhava como as pessoas faziam nos ambientes que eu frequentava, né? Ou como parte da empresa ali, eu olhava o setor comercial, achava tudo doido, né? E falava, não, assim, é um pessoal que está sempre... numa pressão, tensão, porque do jeito que era feito, não era o meu estilo. E aí eu fui entendendo que, na verdade, eu tinha medo da rejeição, eu tinha medo da vergonha de falar sobre, de errar, o medo de errar. Enfim, era tanta coisa que à medida que eu fui trabalhando isso, eu me encantei. E eu digo que eu não busquei intencionalmente trabalhar com vendas, mas a área de vendas me encontrou na vida. E já na minha história, tinha spoiler disso, né? Então, eu com 6 anos era criança que vendia adesivo na escola. Tipo, e gostava... Não, ninguém incentivou, né? Mas era algo que eu gostava de fazer. De ter o meu dinheiro, de poder chegar com a pastinha, de ter um produto para apresentar. Não tinha essa consciência toda, mas já era algo intuitivo. Sempre fui a pessoa de conversar. Minha mãe conta que quando eu era pequenininha, ela deixava eu numa creche no centro, ela trabalhava CLT numa empresa. E aí ela disse que
em 1 hora de trajeto eu conhecia a pessoa, sabia com o que ela trabalhava, o que ela fazia, e ela, tipo, quietinha do lado, assim, ó, meu Deus, né? 10 minutos a pessoa já sabe da minha vida totalmente, né? E ela, até hoje ela fala assim, que sempre chamou atenção, porque eu não tinha, era assim, era com criança, com adulto, homem, mulher, idoso, não tinha, é uma pessoa, eu vou puxar o assunto e ficava conversando. Então já era algo, né, que estava ali e que graças a Deus em algum momento eu enxerguei e decidi estudar sobre, me aprofundar e abracei essa oportunidade que hoje transformou a minha vida. Sim. Então, desde que eu me abri para esse universo de vendas e fui buscar, entendi que era o meu papel trazer para o mundo um olhar diferente, porque o que eu via era mais do mesmo e era o que me assustava. E era o que eu não gostava, porque não era o meu estilo, meu perfil. E eu vejo que hoje as empresas que nos contratam é exatamente por esse valor de enxergar o universo de vendas de um jeito mais humanizado, que sim, olha para resultado, olha para indicadores, mas que considera tudo que envolve, né? Porque tu já esteve na base também, né? Exato. É diferente a gente ajudar hoje, né, a liderança, os donos das empresas a organizar o processo, a construir objetivo, meta, indicador, quando eu já fui a pessoa que estive lá ligando, quando eu já fui a pessoa que estive lá atendendo, o balcão, enfim. E Deus, eu digo que Deus foi muito bom comigo, porque eu tive a oportunidade de trabalhar em todos os possíveis segmentos e formas de venda. Então, isso dá muita tranquilidade e segurança para eu saber exatamente o que fazer quando eu sento para ajudar. Né, e eu lembrei muito o porquê que eu te busquei. O porquê que o teu trabalho foi importante. Porque esse excesso de gostar muito do que eu faço e se apaixonar por vendas, apesar de ter feito eu crescer de uma forma absurda, ele me travou muito tempo e eu já falo pra vocês o porquê. Por eu gostar tanto de me relacionar com as pessoas, de me comunicar, se eu pudesse abandonar tudo hoje, eu ficaria no balcão. E eu continuo ali. Só pra que eu cresça, eu tive que abandonar isso. E tu sabe que essa é a minha maior dor. Porque eu tive que treinar pessoas e entender que a maneira com que eu vendo, ela é valiosa, ela é importante, é o diferencial. Aliás, eu sou proprietária daqui, então o meu interesse realmente sempre vai ser 100%. Mas que eu poderia treinar pessoas que têm o seu jeito, vai respeitar os valores, mas tem um jeito diferente de vender, mas que também vai me trazer resultado e vai atingir uma cartela de clientes que até então, com o meu jeito, eu não atingia. Fácil, não. Nem um pouco. Nem um pouco. Porque a gente se apega muito àquilo, a gente não quer perder. A gente quer controlar tudo. Mas aquilo vai virando tão doentio que passa pessoa, sai pessoa e você acaba desvalidando muitas vezes um potencial imenso que tem dentro da empresa, porque você acaba sufocando. Ou você vira uma referência tão grande que a pessoa se vê um lugar tão inatingível que ela desiste. Ah, não, mas só a Jéssica da Resultado só vende quando ela aparece. Ao mesmo tempo que aquilo me assustava, o meu ego gritava alto. Sabe que é assim? Todo mundo tem essa questão. Eu preciso abandonar um pouco disso. Eu quero vender sem aparecer, porque tem toda a estrutura. Olha essa loja linda que a gente tem, olha a base que a gente tem. E aí eu tive que desapegar essa transição e aí passar pelo meu eu, entender assim, o que tá me fazendo apegar disso aqui. Beleza, eu tenho medo de perder a empresa, eu vou perder se eu parar de fazer isso? Não, 8, 9 anos, a gente já tem uma base muito legal. E aí que vem o teu trabalho de trazer esse olhar sistêmico sobre a venda, como ela funciona, entender o processo. Tá, Jé, se você gosta tanto de fazer assim, vamos desenhar esse processo e vamos tornar ele ensinável para as pessoas. E aí vamos lapidando com o perfil de cada um. Então, esse teu trabalho foi extremamente importante para a Brilho, para que eu conseguisse transicionar. Eu lembro daquela reunião que a gente teve, que você colocou no papel todas as tarefas que eu fazia. Eu falei, my God. Tudo isso? Não, né? Não, é só providência divina mesmo, porque eu, humanamente, não tenho capacidade de fazer tudo. E é por isso que você, às vezes, acaba travando em algumas coisas, porque quando alguém me pedia ou marcava alguma coisa,
estar aqui hoje. Entrava eu não ia conseguir. Entrava em parafuso, né? Totalmente isso. Qualquer né? nova atividade, ou nova possibilidade, ou nova oportunidade, já naturalmente entrava na tua mente assim, é mais coisa para eu fazer? Sim. Não dá? Porque tudo que a gente faz muito facilmente, com facilidade ali, você tende a fazer mais aquilo. E aí o que eu entendi? Que eu precisava desenvolver outras habilidades para fazer gestão da minha empresa de um todo. Eu não vou ser extremamente especialista, mas para que eu consiga controlar, eu preciso saber o que está sendo controlado. Eu trouxe a Helena para trazer os processos de venda, mas eu preciso entender um pouquinho como está sendo ensinado. O que está acontecendo. Para eu dar o meu toque, para eu complementar. Não é que eu vou ficar 100%, mas eu vou transitando entre as áreas ali da empresa, um pouquinho lá no financeiro. E soltando com confiança. E aí você vai vendo que no começo dá uma travada, os resultados vai dar uma balançada, mas é um momento que, assim, de deserto, não abandona. Né? Vai passar, vai dar tudo certo. E quando você vê cada coisa funcionando, os atendimentos fluindo, o financeiro funcionando lá, dificuldade todo mundo vai passar, né? Mas tu ter as pessoas certas do teu lado para conseguir corrigir, consertar, voltar para o caminho rápido, isso é extremamente importante. E de ter essa liberdade, né? Porque eu vejo que ao mesmo tempo que tu é uma pessoa que sabe o que tu quer, tu é uma pessoa de opinião, é uma pessoa que se posiciona, que diz o que pensa e tudo mais, mas tu também dá liberdade para essas pessoas que tu escolheu caminhar contigo, para elas dizerem, olha só, eu entendo, isso é importante, mas olha só, a gente não tá observando esse ponto. Vamos tentar diferente, vamos ajustar isso aqui, vamos fazer desse jeito. Então, eu acho que essa tua abertura também para dar espaço para outras pessoas agregarem a tua empresa no estratégico e, consequentemente, vai refletir no resultado, fazem com que o teu negócio cresça diariamente, sabe? Sim. Então, eu queria te dizer isso também. E pra gente se encaminhar pro fim do nosso bate-papo, que tá muito gostoso. Aquele momento, né? Não acaba. Tá tão legal, né? A gente ficaria aqui a tarde inteira. Eu gostaria que tu comentasse sobre o porquê o teu motivo, né? De acordar todos os dias e fazer o que tu faz com excelência, sempre tá pensando em novidade, em expandir, em crescer. O que te motiva, assim? Aquele que dá o quentinho no coração? Porque, como tu disse, aquilo que eu faria sem hesitar é atender. É o que tu mais ama fazer, né? Quem convive contigo sabe que se não deixar ela ali no cantinho, quando vê, ela já tá lá atendendo, né? É mais forte que ela. E talvez isso tenha conexão com o teu motivo de fazer aquilo ali acontecer, né? Sem sombra de dúvidas, eu acho que eu servi com amor. Eu não consigo passar um dia assim, na inércia de não aprender algo, de tu sair daqui sem... Se eu sair daqui hoje, qual foi a marca que eu deixei na tua vida? Onde você conheceu hoje? Qual a impressão que eu deixei na vida dele? E o meu trabalho, ele me dá a oportunidade de servir as pessoas. Então, quando eu falo que vai muito além do que acessórios, ou se eu não decidir hoje não vender mais o que eu vendo, ou decidir vender qualquer outra coisa, eu sempre falo qual é o impacto do meu servir na vida das pessoas. Se eu voltar no momento lá do casamento, na orelha, no brinco de uma noiva, de uma formanda, de um batizado, a joia que tu tá usando aqui hoje, daqui a 10 anos a gente vai olhar esse vídeo e vai pensar assim, eu estive lá. Mesmo que eu mude de caminho, mesmo que eu esteja fazendo outras formas, eu sempre acordo e falo assim, Espírito Santo, o que a gente vai servir hoje? De que forma que eu vou servir hoje? Quem passar pela minha vida hoje, de que forma que eu posso contribuir? Então, a minha validação como pessoa, ou no meu ambiente profissional é isso. Desde a minha família, desde os meus funcionários que estão comigo, os meus amigos, uma palavra amiga. Então, eu acho que a palavra se resumiria em servir. Que lindo isso. E aí isso responde por que a gente se conecta nessa vida, né? Porque eu sinto muito isso fazendo o que eu faço também. Não é só sobre compartilhar e organizar os processos e treinar as pessoas. Não. É sobre a gente perceber que tudo que nos foi dado e do jeito que a gente enxerga o mundo, existe um oceano de possibilidades para a gente poder transbordar na vida das pessoas. Exatamente isso. Todo mundo... E...
esse momento agora de 9 anos de brilho, né? Eu imagino que deve ser uma fase como todo ritual ali de comemoração, Sim, de aniversário, enfim. Deve passar um filme na tua cabeça, né? E se tratando de 9 anos, é muita estrada, já fez muita história. O que tu deseja para brilho e para as pessoas que de alguma fazem parte disso, né? Acho que muitas pessoas não sabem, assim, eu acho que eu nunca compartilhei isso, mas nesses 9 anos eu já quebrei e recomecei muitas vezes, assim. E eu não tenho problema nenhum em falar e pensar sobre isso, porque isso é a somatória de tudo que eu sou e Com certeza. do que a Brilho construiu. Ela não é uma empresa perfeita, como eu disse, mas ela é uma empresa que ela traz muita verdade. E ela construiu um legado muito bonito na vida das pessoas e ainda constrói. E o que eu desejo é que ela seja a porta de muitas conexões, como sempre foi. A Brilha, ela trouxe um know-how de pessoas, de ambiência, portas que... Como aqui hoje. Por que eu tô sentada aqui hoje? Né? Mérito meu, sim. Mas a minha empresa me deu a oportunidade de ser. Então, eu sempre falo que ela foi minha primeira gestação. Ela é meu filho. Ela vai fazer 9 anos. E eu aprendi muito com ela e aprendo todos os dias. E o que eu desejo é que ela seja porta de oportunidade para muitas pessoas, que eu continue fazendo conexões, assim como eu te conheci tantas pessoas que agregaram. E, assim, eu vejo muita coisa acontecendo dentro dela e a parte do servir, e é o que eu também acordo com força de vencer todos os dias, assim, porque eu acho que isso é a maior bênção que Deus pode dar, né? A nossa força de vontade de olhar para algo. Eu não sei como vai ser, eu não sei com quem vai ser, eu não sei nem como. E assim, como eu comecei ela, né? Hoje eu tenho o meu porquê muito claro, não é como, o meu porquê é muito claro, né? As pessoas, as conexões e todos os valores que a minha empresa tem. Mas lá atrás, também, o porquê era a minha necessidade. Eu não pergunto assim, como que eu vou fazer? Eu olhei para a situação, fui atrás, vou dar um jeito e fiz. E assim eu sigo. Nesse porquê muito precioso para mim, sempre colocando as pessoas como prioridade, esse processo humanizado que eu não abro mão e fortalecendo cada vez mais a minha essência, tanto com quem trabalha comigo, com as pessoas, dentro dos processos também, que eu acredito que tu me reafirma isso todas as vezes, né? Nossas mentorias, elas são sempre muito ricas, assim. A gente fala de processo, mas sempre lembrando que a gente está falando como pessoas. Isso tem pessoas, tem sentimentos, tem histórias, tem crenças, e a gente precisa ter muito cuidado para lidar com elas. Cada fala tua é um presente, assim, adoro. Eu ficaria te ouvindo aqui a tarde inteira. O que é vida para você? Deus. O que é vendas para você? Oportunidades. E pra gente encerrar, se existe uma mensagem que você tivesse o poder que ela chegasse a qualquer pessoa do mundo, que mensagem seria essa? Uau! Só para avisar que não estava no script. Essa foi a minha jornada. E o que eu falaria para as pessoas é que elas não se comparem. Porque a comparação, ela tem o poder de roubar, tipo, tudo que Deus construiu para nossa vida. Tudo, exatamente. Todas as vezes que eu olhei para fora, eu nunca evoluí. Todas as vezes que eu parei e olhei para minha história, para minha empresa, e tudo que Deus tem colocado na minha vida, mesmo muitas vezes sangrando, doendo, verdade nua e crua, assim. Não sabia lidar com aquilo. Mas eu dei o passo, Deus deu o chão, as oportunidades. Então, todas as vezes que eu penso nas situações que eu não sei lidar, e assim como você aí que está me ouvindo provavelmente também enfrenta as suas batalhas, é a sua história. Deus fez com que você viesse assim, dessa forma, e quando a gente se compara, a gente perde totalmente. A gente falou muito sobre essência aqui, né? Então a comparação, ela tem o dom de roubar os nossos sonhos, mas Deus tem o poder de devolver a partir do momento que você se reconhece na sua identidade através dele. Ai, que lindo! Eu uma vez escrevi uma frase assim, que o presente mais bonito que Deus nos deu é ser único. Porque podem existir várias Helenas, várias Jéssicas, mas nenhuma igual a outra. Não, né? Então... É isso que te faz ser diferente, né? Perfis complementares, né?
Que lindo! Obrigada. Eu que agradeço. Primeiramente pelo teu tempo, porque eu sei que é precioso demais. O tempo é o que a gente tem de mais precioso. E tratando-se da sua pessoa, eu sei que você se organizou e priorizou estar aqui hoje, dedicando esse tempo de vida. Muito obrigada de coração por agregar ao nosso podcast e que a gente siga conectadas nessa vida. Sim, eu agradeço muito pela oportunidade. Espero ter contribuído com vocês aqui de certa forma, né? Uma hora um pouco para resumir tanta coisa que a gente tem, mas contem comigo sempre, né? Eu acho que o nosso testemunho de vida, ele sempre vai servir para agregar na vida das pessoas e é muito valioso você dar esse espaço a várias vozes aqui que, de certa forma, servem com amor. Então, eu fico muito feliz, espero ter contribuído. Muito obrigada de coração.